E aí galera, estamos de volta falando ainda do círculo trigonométrico e vamos usar o círculo trigonométrico para entendermos o conceito de seno e cosseno e tangente. Então vamos lá, vamos fazer aqui o círculo trigonométrico. E vamos fazer aqui os eixos. Aqui o eixo X, o eixo Y. Aqui eu tenho um ponto zero. E vamos construir o ângulo de 45 graus. Então, este ângulo aqui é de 45 graus. Ou em radiano, π sobre 4. O que eu tenho interesse aqui agora é mostrar que ponto é este. Qual é a coordenada desse ponto A? Porque a coordenada do ponto A é os valores de x e de y. Então, o ponto A tem coordenada x e y. Como é que eu descubro qual é ou quais são as coordenadas desse ponto A? Quem é x e quem é y? Bom, perceba que o que eu tenho aqui é um triângulo retângulo, onde eu tenho um ângulo de 90 graus e o outro de 45. Se eu tenho um de 90 e outro de 45, o outro que falta também é de 45, porque afinal de contas a soma dos três tem que dar 180. O que eu sei mais sobre esse triângulo? Eu sei que esta distância, quem é? É o raio. E o raio, a gente sabe que no círculo trigonométrico é 1 centímetro. Então eu tenho a hipotenusa desse triângulo retângulo. O que eu não tenho é este cateto, que eu vou chamar de A, e este cateto, que eu vou chamar de B. Só que eu tenho ainda uma outra coisa que eu posso perceber. Se eu tenho num triângulo retângulo dois ângulos de 45, eu posso afirmar categoricamente que os dois catetos são do mesmo tamanho. Então eu não tenho dois catetos A e B, eu tenho na realidade dois catetos de mesmo tamanho, que eu vou chamar de A. Então eu posso, utilizando Pitágoras, calcular o valor de A. Então vamos lá. Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então 1 ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. 1 é igual a 2a ao quadrado. 2a ao quadrado é igual a 1. Se fiz inverter, então a ao quadrado é igual a meio. A é igual a raiz de meio. Só que a é a raiz quadrada de meio, que eu posso reescrever como sendo raiz de 1 sobre raiz de 2. E raiz de 1 é 1. Então é 1 sobre raiz de 2. Por convenção, não se coloca no denominador raiz. Como é que eu tiro a raiz daqui? Eu vou multiplicar ambos por raiz de 2. Então a vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Que eu vou cortar. Então eu tenho que A é igual a raiz de 2 sobre 2. O que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir
que o tamanho deste cateto é raiz de 2 sobre 2. E que é o mesmo tamanho deste outro cateto, que também é raiz de 2 sobre 2. Então, este x aqui, que é esta distância, é esse cateto, que é raiz de 2 sobre 2. E y, que é essa distância, é raiz de 2 sobre 2. Só que esta distância é a mesma desta. Então, y também é raiz de 2 sobre 2. Mas aí eu pergunto, quem é raiz de 2 sobre 2 e quem é raiz de 2 sobre 2 de um ângulo de 45 graus? São o seno e o cosseno. Então, essa distância daqui até aqui é raiz de 2 sobre 2. E isto é o cosseno de 45 graus. E essa distância daqui até aqui, deixa eu fechar aqui. E essa distância daqui até aqui é também raiz de 2 sobre 2. E isso aqui é o seno do ângulo de 45 graus. Então, o x, na realidade, me dá o cosseno do ângulo, enquanto o y me dá o seno do ângulo. E neste caso, o cosseno e o seno de 45 graus, ou de π4 radiano, é raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Vamos aqui fazer do ângulo, não de 45 graus, mas do ângulo de 30 graus. Então, deixa eu mudar aqui de página. Fazer novamente o círculo trigonométrico. Fazer aqui o eixo y, o eixo x, e vamos desenhar o ângulo de 30 graus. Então, esse é o ângulo de 30 graus. Meu interesse é achar as coordenadas desse ponto A. Eu quero achar quem é x, quem é y. Bom, esta distância daqui até aqui, essa distância é x. Já a distância y é essa distância aqui, que eu posso, usando o eixo y, fazer para cá. Então, essa distância daqui até aqui é y. Como é que eu vou calcular quem é x, quem é y? Bom, perceba que o que eu tenho aqui novamente é um triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo, onde esse ângulo é 30, esse ângulo é 90, logo esse ângulo é 60. Não é 30, 90 e este ângulo aqui é 60. E eu sei que a hipotenusa, que é o raio deste triângulo, é exatamente igual a 1. O que eu sei sobre o tamanho dos catetos? Bom, como os dois não são de 45 graus, eu não posso dizer que os dois são iguais. Eles são, na realidade, diferentes. Mas eu posso dizer algo sim. Quando eu tenho um triângulo retângulo de ângulos 30, 60 e 90, o lado menor, o cateto menor, sempre será metade da hipotenusa. E o cateto menor sempre será oposto ao ângulo menor. Então, se a hipotenusa é 1 e esse cateto está oposto a 1 de 30, esse A é meio. O que significa esse A ser meio? Significa que este ponto aqui é um meio, que esse Y aqui é um meio. Significa então que o seno de 30 graus é meio, porque y me dá o seno de um ângulo. Quem é o cosseno de 30? Bom, para achar o cosseno de 30, baixa contra B. E aí é só usar Pitágoras.
1 ao quadrado é igual a meio ao quadrado mais b ao quadrado. Isto é 1, que é igual a 1 quarto mais b ao quadrado. Eu vou jogar 1 quarto para lá. 1 menos 1 quarto igual a b ao quadrado. Tirando o MMC, 4 por 1, 4. Então é 4 menos 1. Então b ao quadrado é igual a 3 quartos. B é igual a raiz de 3 quartos. E eu posso reescrever isso como sendo raiz de 3 sobre raiz de 4, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Então este ponto aqui é a raiz de 3 sobre 2, que é justamente o cosseno de 30, que é o valor de x, raiz de 3 sobre 2. Vamos continuar. Vamos fazer o ângulo de 90 graus. Então eu tenho o círculo trigonométrico. Eu tenho aqui o eixo Y. E eu tenho o eixo X. E eu quero analisar o ângulo de 90. O ângulo de 90 significa então que eu quero entender este ponto aqui A. Qual é a coordenada XY desse ponto A? Que afinal de contas 90 graus é esse ângulo. Bom, quem é X? Bom, X é 0. Quem é Y? Y é 1. O que é que significa? Significa então que o seno de 90 graus, que é o Y, é 1. E o cosseno de 90 graus é 0, que é X. Opa, esse último parênteses saiu torto. X. E se eu quiser, por exemplo, o seno e cosseno de 180 graus, né? Eu tenho aqui agora 180 graus. Bom, qual é a coordenada XY? Bom, X é menos 1 e Y é 0. Isso significa então que o cosseno de 180 graus é menos 1 e que o seno de 180 graus é 0. E quais são as coordenadas desse ponto C? Quem é X e Y nesse ponto C? Bom, X é 0, Y é menos 1. O que significa? Significa então que o cosseno de 270 graus, porque afinal de contas, este ângulo aqui agora é 270 graus. Significa que o cosseno de 270 é 0 e que o seno de 270 é menos 1. Para finalizar, vou escolher aqui outra cor. 360 graus, ou se preferir, 2π radiano, né? Que seria a volta inteira. Quais são as coordenadas XY de 360? Bom, X é 1, Y é 0. Isso significa então que o cosseno de 360 é 1 e que o seno de 360 é 0. E o conceito de tangente? Muito simples. Vamos voltar aqui para o primeiro caso. Eu tenho um ângulo de 45 graus. Eu tenho aqui o cosseno de 45, que é esse pedaço, que é essa distância, que é x, que é raiz de 2 sobre 2. E y, que é essa distância aqui, é raiz de 2 sobre 2. O que é a tangente? A tangente é simplesmente a linha tangente que cruza não, né? Toca justamente naquele ponto a circunferência. Isto aqui é a tangente de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2
dividido por raiz de 2 sobre 2, que é exatamente igual a 1. Porque a tangente é simplesmente o seno dividido pelo cosseno. Já na segunda circunferência, qual é a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus, deixa eu fazer aqui de outra cor. A tangente de 30 graus será esta aqui, a tangente de 30. Esta é a tangente de 30 graus, que é simplesmente o seno, que é meio, dividido pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2, que é meio vezes 2 raiz de 3, que é 1 sobre raiz de 3. Para evitar o raiz de 3 ficar embaixo, eu tenho que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Por fim, nós temos que a tangente de 0 ou de 360 é esta aqui. Esta é a tangente de 0 ou 360 graus. Esta aqui seria a tangente de 180 graus. 180 graus. Aqui nós temos... Eita, faz de conta que é uma reta, viu, gente? A tangente de 270 graus. E aqui de novo faz de conta que está certinho, é a tangente de 90 graus. E é só fazer seno dividido por cosseno. E aí você encontra a tangente de 90, 180, 0 ou 270. É isso.